tell me why, yeah. I hold their boundaries. Chamei a Ana Laura do passado para um café. Ela foi de café preto e puro, porque não bebe calorias. Eu trouxe um cacau e disse que aprendi a honrar a energia dos alimentos. Ela estava tímida, calada, com medo de ser julgada por qualquer coisa que falasse. Eu ainda tenho dificuldade de puxar assuntos, mas comecei falando para ela que talvez ela nem acreditasse em onde a gente está hoje, porque ela nunca nem sonhou em chegar perto disso. Ela comentou que não tinha muitas esperanças no futuro, mas esperava que finalmente tivéssemos conquistado um corpo trincado e um pouco de alegria. Eu sorri, respirei fundo e dei a notícia de que o nosso corpo continuava o mesmo, talvez até com algumas dobrinhas a mais, e que, na verdade, a gente tinha conquistado a paz em habitá-lo e honrar tudo o que ele permite a gente fazer. Ela me olhou e não conseguiu falar muita coisa, mas vi nos olhos dela o alívio de sair daquele sofrimento. E ao mesmo tempo duvidava que aquilo ali era possível. Eu fui honesta ao dizer que aqueles pensamentos muito duros e rígidos em relação a nós mesmas ainda aparecem, principalmente nos dias mais desafiadores. Mas agora a gente entende um pouco melhor do porquê que eles aparecem e a gente aprendeu a lidar um pouco melhor com eles também. Inclusive, não só eu aprendi a lidar, mas hoje eu trabalho ajudando outras pessoas a lidarem com suas próprias dores, com o sofrimento em relação ao seu corpo, e eu tento lembrar elas o quanto a vida é muito melhor quando a gente ama os lugares onde a gente habita. E falando em habitar, eu contei pra ela que hoje a gente vive numa ilha mágica, em Floripa. Ela me olhou sem entender muito, porque não conhecia a magia e nem a ilha. Nem sequer pensava e passava pela cabeça dela morar em outro lugar, a não ser que fosse bem longe do Brasil. Ela me perguntou como é que eu fui parar em Floripa, e eu falei que foi o amor, despretensioso. Ela deu risada, meio descrente do amor, e perguntou se, por alguma magia, o relacionamento tão doloroso que ela vivia tinha se transformado, ou se, enfim, tinha acabado. Eu agradeci a ela por ter tido a coragem de terminar aquele relacionamento passado. E disse que esse passo a levou pro fundo do poço, mas que, mesmo lá no fundo do poço, ela sabia que estava se reencontrando. Ela encontrou a magia para curar o seu corpo, sua mente e sua alma. Aquele passo corajoso a permitiu viver a sua verdade, encontrar o seu caminho e se conectar com a sua alma. Esse passo corajoso também a encorajou a abrir os outros caminhos dos seus sonhos, e um deles era fazer um intercâmbio. Foi lá que a gente conheceu o amor, inesperado. O amor, na verdade, nos encontrou e fez a gente se reencontrar e encontrar de volta o caminho para o nosso coração. Esse caminho nos levou a morar em Floripa, e é essa ilha que a gente tanto ama e tanto se sente em casa. Agora, quando a gente se sente perdida, a gente vai pra praia, e a natureza sempre dá um jeito de mostrar o caminho. Essa trend bombou no TikTok, bombou no Instagram, e eu tava só observando as pessoas fazerem, e eu nem tinha me dado ao esforço de fazer pra mim, pra me reencontrar com a minha versão passada.
porque eu sentia que eu já tinha me reencontrado com ela o suficiente. Mas aí, em um certo momento, semana passada, eu senti muita vontade de conversar, encontrar a minha eu do passado. E foi tão importante, assim, sabe? Toda vez eu me lembro do quanto é realmente muito importante a gente reencontrar as nossas versões passadas e mostrar pra elas onde a gente tá. E mostrar todas as coisas que a gente conseguiu aprender e evoluir e melhorar na nossa vida. Porque realmente, assim, né? Se a gente olha pra trás, às vezes tem muitas coisas que a gente acha que vão ser impossíveis. E quando a gente chega nos lugares, a gente nem se dá ao trabalho de reconhecer aquilo ali. A gente sempre fica querendo mais e mais e mais e mais. E o próximo passo, e o que eu vou fazer agora, o que eu vou conquistar agora. E a gente não lembra de voltar atrás e lembrar mesmo essas versões passadas nossas do quanto a gente transformou a nossa vida. E eu quero apresentar pra vocês um pouco melhor dessa versão com quem eu conversei, que é a minha versão ali de uns 18 anos, mas agora a gente tá indo comprar roupas pra minha versão de 26 anos, que tá fechando, assim, um capítulo e começando um novo. E essa semana eu vou fazer um editorial fotográfico. Tô muito animada. É a primeira vez, assim, que eu faço realmente um editorial de fotos profissionais, mas que não são aquelas fotos enrijecidas. Enfim, vocês vão ver por aqui no Instagram e tudo mais. Mas tô sentindo que eu tô fechando um grande capítulo que começou lá com essa minha eu de 18 anos. E foi muito bom reencontrar ela. Mas agora vamos ao shopping. Deixa eu tomar um chazinho antes de tudo. Bom, então quem foi essa minha versão do passado? Quem é esta minha versão do passado? Que na verdade ainda está aqui dentro de mim, né? Sempre estão, sempre continuam com a gente. Mas qual era a situação que eu fazia, o que eu vivia, o que estava acontecendo na minha vida neste momento? Então assim, basicamente, eu tava na faculdade, no pior momento da minha relação comigo mesma, com o meu corpo, com a comida. E em qualquer relacionamento na minha vida, na verdade, tava tudo péssimo, tava tudo muito ruim e nada saudável. E eu tava ali neste momento de estar passando por um transtorno alimentar que refletia muito, na verdade, a forma como eu via o mundo, né? Eu achava que eu não merecia comer, eu achava que eu não merecia me nutrir, eu achava que eu merecia a escassez de tudo. Então, assim, tudo na minha vida, todas as minhas relações, né, sejam com outras pessoas, seja comigo mesma, seja com o meu corpo, com a comida, tudo refletia o quanto eu acreditava que eu merecia o mínimo. E o mínimo era o máximo pra mim, eu não merecia nada além do mínimo. E às vezes nem o mínimo eu merecia. E assim, como é que eu cheguei neste lugar, né? Por que eu achava que eu acreditava isso, né? Claro que eu também só entendo isso hoje depois de muita terapia, depois de muitas lágrimas derramadas, depois de muito chorar, né? Entendendo aonde eu estava, por que eu tava nesse buraco, né? E que assim, na verdade, esse buraco ele foi cavado já desde antes de eu nascer. Porque assim, ó, só pra dar um contexto pra vocês me conhecerem também um pouquinho melhor, né? Da onde eu venho, qual é a minha história. Assim como muitas pessoas neste Brasilzão, né, neste mundo, eu considero que eu não tenho pai, né? Claro, tenho um homem que me forneceu material genético, mas assim, um pai que me cuidou e tal, que esteve ali presente, eu não tenho isso. E não tive isso em momento nenhum da minha vida. Então assim, desde o útero eu fui rejeitada por este homem. E obviamente, né, mesmo que eu era ainda um feto, nem estava na vida, ou mesmo quando eu nasci e era um bebê, e não tendo aquela presença, aquela pessoa, né, ali que teoricamente é responsável por mim, era responsável por mim, eu não tinha isso, né? Então, claro que isso não é uma exclusividade minha, tem muitas pessoas que passam por isso, e às vezes tem mesmo, tem a figura paterna ali, a pessoa, mas não tem o pai, enfim. Mas não tenho pai,
Então, assim, fui abandonada, rejeitada desde o útero. E aí essa energia nasceu comigo, né? Essa energia de abandono, de rejeição, ela infelizmente nasceu comigo, o que foi abrindo esse sofrimento muito grande e que de fato me levou a chegar nesse lugar com 18 anos, 17, 18 anos, que eu aceitava as menores migalhas como uma grande coisa. Então assim, eu inconscientemente aprendi desde sempre que eu merecia migalhas. Porque assim, né, gente, hoje eu entendo também de outra perspectiva, estudando sobre isso e realmente tentando entender não só a mim, mas o porquê que isso acontece com a gente, considerando que os pais são a nossa proteção, a gente depende totalmente dos nossos pais. Então assim, uma criança, ela não vai colocar a culpa de uma situação ruim no pai ou na mãe. Não tem como, inconscientemente não tem como a gente culpabilizar e a gente enxergar nosso pai ou nossa mãe como errado, né? Por questão de proteção, sobrevivência, porque a gente depende, né, desses seres humanos para nos criarem. Então, com o mecanismo de defesa, a gente toma muito os erros, né? E a gente começa a entender que eu sou errada, então eu causei essa situação aqui de dor, e o adulto que é responsável por mim, ele está certo, 100% certo, sempre certo. Claro, uma criança não consegue entender o porquê que o seu pai foi embora. Eu não entendia isso, e eu achava que o problema era eu. Aí depois de muito tempo eu fui entender, né? Mas enfim. Então, desde criança eu fui criando essa imagem do mundo de que tem algo muito errado comigo, logo qualquer migalha que aparecer por aí, eu posso me satisfazer com ela. E assim foi. Então, no auge dos meus 18 anos, tudo que eu acreditava era que qualquer migalha servia, né? E aí eu estava num relacionamento muito ruim, que já durava ali uns 5, 6 anos, e eu sabia que era ruim, mas a minha mente estava programada para acreditar que aquilo ali era o melhor que eu podia chegar, era o melhor que poderia acontecer para mim. E não só, né, num relacionamento amoroso, mas em tudo na vida, né? Então eu achava que a migalha que eu podia comer, a dieta restritiva que eu podia fazer, que me permitia comer migalhas, era o certo pra mim, porque era tudo que eu merecia, comer migalhas. Então assim, foi nesse ponto que eu cheguei. Então, aos 18 anos eu acreditava isso, né? Que eu tinha que comer muito pouco, que eu tinha que sobreviver com muito pouco amor, com muito pouco de tudo. Então sempre foi uma coisa muito escassa, muito pequena, que a minha mente desenvolveu como essa proteção mesmo, assim, sabe? De não tenho o suficiente pra mim, então eu vou lidar aqui e ficar com pouco, sabe? Vou ficar com um pouquinho, bem pequeno, vou ficar bem pequenininha pra não incomodar os outros, porque parece que eu sou um grande fardo na vida de todo mundo, então eu vou desenvolver esses mecanismos de proteção e essas crenças que me fazem ver o mundo de uma forma que eu só posso aceitar migalhas, qualquer migalha tá bom, qualquer coisa muito pequena, e quanto menor eu for, menos eu incomodar os outros, melhor. Mais eu vou ser amada, né? Porque no fundo, uma criança tem necessidades básicas, diversas, né? Físicas, de comida, abrigo, segurança, etc e tal. Mas também é uma super necessidade básica, amor, cuidado, carinho, afeto, acolhimento. E isso foi uma coisa que me faltou muito. Então, esse foi o mecanismo que meu cérebro se acostumou, né? E aí isso gerou traumas, diversos traumas, né? E assim, o trauma não é uma coisa que, nossa, aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida. Nunca aconteceu nada super trágico na minha vida, né? Nada, nossa, meu Deus, a minha sobrevivência está em risco. Não, isso nunca aconteceu. Mas um trauma não é a situação em si. Um trauma é a forma como a gente aprende a lidar com a situação, ou como a gente conseguiu enxergar aquilo ali, como a gente conseguiu lidar com aquilo ali mesmo. Então assim, diversos traumas foram moldando a forma como eu agia, como eu pensava, como eu enxergava o mundo mesmo. E aí é nesse lugar que eu cheguei. Então nesse momento, com essa minha antiga versão que eu conversei, eu realmente estava nesse momento de sofrimento,
onde eu tava assim, tipo, cara, será que é isso aqui mesmo que é a vida? Será? Tipo, eu tava começando a questionar de tipo, meu, por que eu tenho que viver de uma forma tão sofrida assim, sabe? Tipo, eu tava realmente num sofrimento, mas a minha mente tava tão acostumada a pensar daquela forma, a enxergar o mundo daquela forma, que eu achava que a vida tinha que ser aquele sofrimento. Porque eu não acreditava, né, que poderia ser maior, porque eu não conseguia me colocar num lugar maior. Eu achava que o mínimo era o melhor que tinha pra mim. E, enfim, então, né, depois que eu comecei a perceber esse sofrimento e não aguentava mais esse sofrimento, isso me impulsionou a rasgar, né? Então, eu vejo que, então assim, né, a gente tem movimentos na vida de desce, sobe, e aí eu tava assim, ó, eu sempre tava meio pra baixo, né? Minha vida inteira tava meio pra baixo. Mas daí, enfim, né? Chegou ali a adolescência e tal, tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Dado um certo momento, quando eu entrei na faculdade ali, que as coisas ficaram bem difíceis, eu fui assim, ó, ladeira, buraco abaixo. Foi assim, trágico. E aí, que eu fui começar a entender, né? E questionar isso ali. Será que eu tenho que ficar nesse buraco mesmo? Será que aqui que é o meu lugar? Porque... se for pra ser assim, eu não sei se o quanto tá valendo a pena, né? Essa questão, essa coisa aqui da vida. Enfim, e aí eu comecei a entender que aquele sofrimento ali não era normal, não era legal e que eu poderia sair daquilo ali. Eu entendi, ok, sair desse sofrimento aqui. Então, criei coragem pra terminar um relacionamento que eu sabia que não era saudável. A gente, assim, eu ia e voltava. Isso por várias vezes. E toda vez que eu voltava nesse relacionamento, eu sabia que aquilo ali não tava legal, sabia que aquilo ali não tava saudável. Mas a minha cabeça fazia eu acreditar que é melhor ficar com aquilo ali, que é ruim, mas pelo menos tem alguma coisa, do que não ter nada, né? Porque... se o que tá ruim não vai servir pra mim, como é que eu, que acredito que eu não mereço nada de bom, né? Dadas todos o background ali, como é que eu vou sair disso aqui? Então é melhor ficar com o ruim, mas que tá aqui, entende? Pois então, amigas, enfim, daí eu percebi, falei, olha, eu decidi que eu não quero ficar nem com ruim, eu não quero nada. Se não merecer nada, eu não vou ficar com nada. Só que a hora que a gente vê, a gente fala, pô, isso aqui tá muito ruim, eu vou sair daqui. A vida fala, olha, parabéns, querida, você conseguiu sair desta merda. Então agora você vai ganhar um presente. Eu vou te abrir os caminhos pra que você viva uma vida melhor, não é mesmo? Pois então, gente, daí foi isso que aconteceu. Aí eu terminei esse relacionamento, que me ensinou demais. Eu não teria um relacionamento muito bom que eu tenho com o Thiago hoje se eu não tivesse passado por trancos e barrancos nesse relacionamento passado. Enfim, e aí terminei isso e fui viver a minha vida, né? E aí, vivendo a minha vida, aí, gente, o que aconteceu, né? Aí eu falei, tá, vamos curar essa bagaça toda que tá tudo arrebentado, tudo bagaçado. O que vamos fazer com essa vida, né? Pois então. Tô até ofegante. Eu vim no shopping só, na verdade, buscar um vestido que eu pedi na internet, que eu tinha um saldo na Zara. E aí não vai dar pra ver que é um vestido bem longão. Não vou desdobrar ele, ó, mas ele é todo bonitinho, de algodão. Tudo é pro meu ensaio. Até poderia vir mais algumas roupas, mas, número 1, não estou com dinheiro o suficiente pra ficar gastando com várias novas roupas. Esse aqui já foi suficiente, né? Porque a Zara não tá nem um pouco barato. E eu não tenho paciência pra shopping. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer, até porque já está dando o horário de caos no trânsito de Florianópolis. E aí, depois a gente termina o nosso papo.
fiz todas as minhas coisas. Agora, voltando à nossa conversa, por que é tão importante a gente revisitar as nossas versões do passado, né? Porque elas ensinam muito pra gente, elas lembram do que a gente passou e o porquê a gente passou e como não repetir isso, né? É autoconhecimento. Então, onde eu tava explicando pra vocês a minha história, tava lá no meu relacionamento que eu terminei e tal, e aí a gente termina um relacionamento longo, que foi realmente assim, um relacionamento muito longo. Eu fiquei neste namoro dos 13 aos 19 anos, indo e vindo, né, e isso era muito estressante, mas foi dos 13 aos 19 anos, então assim, numa época muito importante, onde a gente tá crescendo, né, a gente tá se desenvolvendo. Então quando eu terminei, foi uma coisa assim, muito difícil de eu entender, tipo, cara, onde eu tô, o que tá acontecendo, e pra onde eu vou, sabe, o que eu quero da minha vida. Eu tava bem perdida, assim. E aí eu fui entrando no fundo do poço mesmo, assim, porque eu realmente estava no fundo do poço, sabe? Não foi uma coisa que terminou o relacionamento e eu já estava no fundo do poço. E aí eu comecei a olhar pra esse lugar, né? Comecei a perceber, tá, o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo, por que eu estou nesse lugar? E aí fui tentar entender, né? Eu tava passando por um transtorno alimentar, então tinha vários sintomas, tinha várias coisas no meu corpo que estavam desreguladas na minha saúde, e eu estava sem menstruar há 1 ano. E isso é grave, grave. Se você não viu o meu vídeo passado dos ciclos e falando sobre menstruação e tudo mais, vou deixar linkado aqui no card, onde eu explico toda a minha relação também com os ciclos femininos e tudo mais. Mas enfim, eu estava sem menstruar há 1 ano, fiz tudo quanto é tipo de exame e coisas da medicina tradicional, alopática, né? E nada respondia, nada explicava o porquê eu estava sem menstruar. E eu não tinha ideia nesse momento ainda do quanto era importante, do quanto era simbólico também, né? A nossa menstruação, a nossa saúde, tudo. Eu não tinha a menor ideia. Então, foi assim, um momento que eu precisei olhar pra isso e que realmente, assim, quando eu digo ali na minha conversa comigo mesmo que eu encontrei a magia, foi porque realmente eu encontrei a espiritualidade. Foi a única coisa que explicou o que estava acontecendo comigo e com o meu sistema e com os meus ciclos. Porque como eu não tinha uma resposta da medicina tradicional do porquê eu estava sem menstruar, eu comecei a procurar tratamentos alternativos, né? Alternativos, holísticos e naturais, energéticos e tudo mais. Enfim, e aí eu fui fazer uma terapia, e aí eu fui fazer um tratamento de Reiki, e aí eu ia semanalmente fazer sessões de Reiki. E aí já tava ali um tanto quanto evoluída, e eu comecei a acessar algumas dores, assim, né? E acho que, não lembro exatamente o que tava passando no meu momento, mas eu tava um pouco incrédula, assim, sabe? Tipo, ai, por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que ser assim? Por que tá acontecendo? E aí ela me trouxe uma sabedoria que eu trago até hoje, que muitas vezes eu preciso me lembrar desse momento, que ela olhou nos meus olhos e falou, Ana, a gente, antes de vir pra essa terra, antes de encarnar no nosso corpo, a gente escolhe a dedo os nossos pais, a nossa família. E pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas eles trazem os ensinamentos exatos que a gente precisa aprender. E aquilo ali foi, tipo assim, no momento foi um balde de água fria, assim, sabe? Foi tipo, puta, é real, nossa, meu Deus, faz sentido. E aí eu entendi, eu falei, tá, não é à toa esse sofrimento, não é por acaso que isso acontece. É porque eu tenho alguma coisa pra aprender. Eu tenho alguma coisa pra aprender com todos esses desafios. E aí isso se expande pra tudo na nossa vida. Então o relacionamento ruim, amoroso que eu tava, difícil, não era por acaso. É porque tinha muita coisa pra me ensinar e realmente, assim, me ensinou demais. Demais. Em toda dificuldade. E assim, não tô romantizando o sofrimento. Não é uma coisa que acho válido a gente ficar procurando e se torturando. Não é essa a questão. Mas, inevitavelmente, a vida vai trazer sofrimentos pra gente. E quando a gente muda a nossa visão pra isso também, de entender que isso tá trazendo um aprendizado que a gente precisa aprender pra evoluir, as coisas fazem muito mais sentido. Pelo menos pra mim fez todo sentido e me explicou muita coisa. Então, depois que ela me falou isso, que eu escolhi os meus pais a dedo, eu escolhi, entre muitas aspas, é uma coisa muito inconsciente, né, óbvio,
mas eu escolhi ser abandonada e ser rejeitada porque tem algo que eu preciso desenvolver a partir disso, a partir dessa dor. E a gente, obviamente, só consegue desenvolver isso se vulnerabilizando, entendendo, acolhendo essa dor também. Não é escolher uma dor e ficar ali sofrendo. Não, é o que a gente faz com essa dor. Enfim, então, aí, tipo, aí explodiu, sabe? Eu falei, tá, agora eu entendo também esse sofrimento. E aí, a partir disso, eu fui caminhando na minha caminhada espiritual mesmo e fui entendendo todas as coisas que a vida estava me trazendo. Mas aí fui me curando dessa dor. Então isso me abriu muitas portas para eu me curar dessas dores que eu tava vivendo ali, para eu viver um pouco mais em paz comigo. E logo em seguida eu já fui pro meu intercâmbio, pro meu primeiro intercâmbio, que foi onde eu conheci o Thiago. E realmente, assim, foi um amor despretensioso. Ele tinha acabado de terminar um relacionamento, eu tinha acabado de terminar esse relacionamento. Eu não tava assim, sabe aquele momento que você fala, tava namorando por 6 anos, agora eu quero ficar 5, 6, 10 anos solteira? Eu tava totalmente nessa vibe. E a vida, ela nos ensina dessa forma, né? E aí, enfim, né? Não vou entrar nos detalhes aqui neste momento de como eu conheci o Thiago. Tem até algum vlog que eu conto isso. Mas essa viagem também, esse intercâmbio, sair da onde eu conhecia, expandir a minha mente e ver que as coisas que eu acreditava sobre mim talvez estavam muito relacionadas ali com o ambiente onde eu estava vivendo, com as pessoas que eu estava me relacionando, com as coisas que eu estava muito acostumada a vida inteira. Então me expandiu demais. Foi muito importante, assim, sair de casa, ir para esse intercâmbio. E conhecer o mundo através de outras lentes, sabe? Enxergar as coisas através de outras lentes e não ficar perpetuando aquela coisa ali muito igual que tava a minha vida inteira. Então, a partir desse intercâmbio, daí eu comecei a realmente me curar, né? A curar essa dor com o transtorno alimentar, com o meu corpo, com a minha imagem, comigo mesma. E isso foi o que a minha eu do passado me trouxe, sabe? Ela tava passando por coisas muito difíceis, sim. Um sofrimento, assim, de existir mesmo. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria onde eu estou, eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje. Se eu não tivesse tido essa experienciado mesmo na pele o que é sofrer pra comer, ter medo de comer, odiar o seu corpo, eu não poderia ajudar outras pessoas hoje a curarem as suas dores, a fazerem as pazes com a comida, com a sua relação com o seu corpo, consigo mesmas. Então, assim, hoje eu consigo ver. E por isso que é tão importante revisitar essas nossas versões do passado, né? Porque talvez no passado a gente não tinha capacidade, a gente não tinha repertório pra entender o porquê a gente tava passando por aquilo. Mas tempos depois, né, quando a gente já curou isso, quando a gente já amenizou essas dores, é muito importante a gente voltar e falar, olha, obrigada, tá? Obrigada mesmo por esse passo corajoso que você deu, porque ele levou a gente pra um lugar muito maior. E que a gente realmente talvez nem imaginava. Porque hoje a gente imagina a nossa vida de um jeito. E a vida, na real, o universo, ele prepara as coisas de uma forma muito maior, muito mais abundante e muito, assim, inimaginável pra nossa versão de hoje. Então a gente às vezes fica se fechando e planejando e tentando controlar as coisas demais. Mas o que eu aprendi nesse processão todo, assim, sabe? Quando eu realmente tive meu despertar espiritual, foi de que eu não controlo nada. Eu não tenho como controlar se eu vou me apaixonar, se eu não vou me apaixonar, se pra onde eu vou, não tem como a gente controlar a vida. Basta a gente se soltar, sabe? Surrender mesmo, assim, sabe? Tipo, ok, eu me abro, eu aceito o que a vida tem pra me mostrar, o que a vida tem pra me trazer. E vamos ver o que vai acontecer de melhor pra todo mundo, sabe? Então, assim, essa é a magia que eu encontrei, sabe? Eu só encontrei porque eu tava vivendo dores profundas. E é isso, a gente fica tentando fugir das nossas dores, né? Porque realmente é difícil encarar, passar por elas. E de novo, não quero romantizar o sofrimento, porque na verdade a gente escolhe sofrer e ficar ali naquele lugar, tipo, nossa, vou ficar aqui cutucando essa ferida. Não é isso. A vida vai trazer a dor pra gente, ela vai trazer os desafios, ela vai trazer isso. É inevitável a gente passar por essa vida sem sentir dores físicas, sem sentir dores emocionais no nosso coração, na nossa alma.
Mas o que a gente escolhe fazer com essa dor é o que muda tudo. Então a gente pode escolher sofrer e ficar ali, nossa, eu sou uma coitadinha, eu sou uma vítima, coitada de mim, porque meu Deus, porque tragédia. Ou a gente pode escolher experienciar isso, chorar o que tem que chorar, assim, sofrer a dor que tem que sofrer ali no momento, mas depois ressignificar isso e entender que a gente sempre pode aprender algo com isso. Então, é isso aí. Então, assim, gratidão à Ana Laura de 18 anos que teve coragem de passar, enfrentar tudo isso e que precisou passar por tudo isso pra estar aqui hoje e pra estar nas suas próximas versões, que eu hoje eu também não tenho ideia de onde a gente vai chegar, mas que eu sei que a gente vai chegar em lugares muito bons e muito positivos, porque estamos abertas à vida. E isso é o que é mais importante, a gente tá aberta, a gente confiar na vida e confiar de que as coisas que acontecem na nossa vida não são contra a gente, né? A vida acontece por nós, né? Ela acontece para nós, para que a gente possa pegar isso e fazer algo melhor com o que tá acontecendo com a gente. Então, esse foi o meu maior aprendizado, esse é o aprendizado que a Ana Laura de 18 anos me trouxe muito, assim, pela coragem dela de cortar as coisas que não faziam mais sentido pra ela, de não ficar perpetuando aquele sofrimento, mas que precisou ser realmente muito corajosa, assim, porque eu não sabia pra onde eu tava indo, eu não tinha ideia, eu não tinha esperança de nada, mas a vida sempre tá ali, dando suporte pra gente. Então, confiem na vida.